Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Eu sou a pastora Luciana Diane e no vídeo de hoje eu vou dar sequência à série Iniquidade, o trono de Satanás. Esse vai ser o vídeo 4 e eu quero falar a respeito da última consequência da iniquidade, que é a desonra. Então, para nós entendermos o que é a desonra, vamos conhecer o que é a honra. Então, o que honra significa? Significa ter amor, respeito, temor, princípios de bondade, honestidade, fidelidade, dignidade, ok? Então, nós podemos concluir a partir dessa definição do que é honra, que a desonra é toda vez que acontece algum tipo de rebeldia, de rebelião, de desobediência. No caso de filhos, em relação aos pais, quando eles gritam ou falam alto, enfim, ou insultam seus pais, né? Então, tudo isso é desonra. Muitos filhos, quando eram crianças ou até adolescentes, pegavam dinheiro dos seus pais escondidos, sem avisar. Isso é uma desonra. Todas as vezes que fizeram sexo antes de se casar, também é uma desonra. Tudo isso precisa, né, ser consertado. E as consequências da desonra são muitas. Eu quero ler Efésios 6, 1, 3, que diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, baseado nessa palavra, né, como o apóstolo Paulo disse muito bem na carta aos Efésios, que é o primeiro mandamento com promessa, né? Ou seja, se você honrar os seus pais, você vai viver muito e você vai viver bem, vai viver com abundância, vai viver de uma forma próspera. Agora, o contrário, se acontece a desonra, a pessoa fica cheia de bloqueios, fica com uma vida escassa, muitas vezes tem uma morte precoce, né? Porque o contrário da promessa, né? A maldição, a pessoa vai viver pouco. E eu também quero te dizer que essa questão da desonra é uma iniquidade que não só diz respeito aos pais, mas também a todas as autoridades que o Senhor delegou para as nossas vidas, que são maridos, que são líderes espirituais, os pastores, os governantes, certo? Então, precisa haver uma honra sobre essas pessoas também. Mas eu quero te explicar porque existem muitas dúvidas até onde eu devo honrar, até de repente se deixa de ter concordância com os pastores, com a liderança. Então eu quero entrar nesses méritos, né, que são situações bem delicadas. Eu recebo muitas mensagens de pessoas me pedindo aconselhamento que depois que ela começou a fazer, né, a procurar o processo de cura e libertação, que os pastores da igreja onde essa pessoa congrega, eles não concordam, eles criticam, eles não têm a mesma visão, enfim, eles colocam algum tipo de obstáculo. Então eu quero te dizer que o mais importante é você entender que a nossa autoridade máxima é Deus. Então, é só a Ele que nós devemos toda obediência. O que eu estou querendo dizer com isso, certo? Existe pessoas que o Senhor delegou como autoridade sobre as nossas vidas? Existe sim. Só que essas pessoas, elas não têm o direito de tentar impedir que você cumpra o seu chamado, que você cumpra o seu propósito, ok? Por quê? Porque acima dessas autoridades delegadas por Deus, existe o próprio Deus, né? Ou seja, existe a Trindade. E é muito importante você entender que o Filho e o Espírito Santo estão de acordo com Deus Pai. Então, essa autoridade vem da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, essa autoridade máxima sobre as nossas vidas, onde há concordância entre eles a respeito da nossa vida, ok? Então, se você está tendo esse tipo de situação com seu líder ou com seu pastor,
na igreja onde você congrega, eu quero trazer uma palavra para você em Amós 3:3, que diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A resposta é não. Não tem como caminhar juntos com o ministério se vocês já não estão falando mais a mesma língua. Mas eu quero te advertir que para tudo existe uma forma correta de se fazer, ok? Se você percebe que a sua liderança, que os seus pastores, eles não estão concordando com você em algum aspecto, e se você tem a convicção de que é o Senhor que está te direcionando, né, que o que você tem feito é bíblico, é palavra de Deus, então você vai chamar a sua liderança, os seus pastores para uma conversa e você vai expor, você vai ser sincero com eles, você vai falar: olha, eu respeito a visão de vocês, né, mas o Senhor está me direcionando a isso e eu preciso cumprir aquilo que o Senhor tem para a minha vida, certo? Então você vai conversar, você vai expor e na paz você vai se desligar, ok? Você não vai falar mal, você não vai ficar discutindo, certo? Você não vai fazer nada disso, porque isso também é uma forma de você desonrar. Nós temos que respeitar a opinião dos outros, né? E você também não vai tentar convencê-lo, goela abaixo, de que o processo de cura e libertação é muito importante. Nós sabemos que é, nós sabemos que é aquilo, nós sabemos que é o veículo que faz com que o cristão venha adquirir, venha viver a plenitude que o Senhor prometeu para nós aqui na terra, ok? Mas a maioria das igrejas não tem essa visão. E quem vai convencê-los não somos nós, é o próprio Espírito Santo de Deus. Então você precisa buscar o Senhor, você precisa buscar ter sabedoria para fazer e para agir de forma que você seja aprovado por Deus, ok? Então, agora tem muitas pessoas também que reclamam que os pastores, eles acham, ou a liderança acha, que a ovelha é propriedade exclusiva deles, né? E nós sabemos que não. Nós, enquanto ovelhas, nós temos um pastor que é Jesus. Então nós somos propriedade exclusiva do Senhor Jesus e não do homem, certo? Então, tem muitos casos que a pessoa vai ter o procedimento correto, mas a liderança não vai aceitar, aquela liderança que não quer perder membros, né? Fica muito preocupado com isso, às vezes amaldiçoa. Então, eu quero te dizer que nesse caso, se você foi vítima de uma liderança imatura, se você foi vítima de uma liderança que, enfim, que não é curada, que não é liberta, você vai liberar o perdão e você vai abençoar essa liderança, ok? O importante é você saber lidar com cada situação quando diz respeito à liderança, quando diz respeito às autoridades delegadas por Deus sobre as nossas vidas. Tem uma outra dúvida que também surge, né, pastora? Até quando que eu tenho que obedecer? Até quando que eu tenho que consentir com determinadas situações quando se trata de líderes? Queridos, nós temos que obedecer à liderança, de repente, o marido, os governantes, nós devemos obedecer até que nós não venhamos pecar, ok? Se a liderança ou se de repente aquelas autoridades estabelecidas pelo Senhor tá te levando a uma situação de pecado, você vai dizer não, ok? Você não vai submeter a uma situação de pecado, ok? Existem muitas mulheres que elas confundem a passividade com honrar, certo? Então, mulheres, nós temos que ser submissas aos maridos, sim, mas nós devemos honrá-los, sim, só que existe uma linha aí, uma linha tênue. Se o seu marido te obriga você fazer sexo anal com ele, se ele te obriga, de repente ele não está no mesmo nível espiritual que você, se de repente ele venha enfim, querer trazer algum tipo de situação que você sabe que é pecado, você vai falar não. Não, eu não vou fazer isso porque a palavra de Deus fala para eu não fazer e eu vou obedecer ao meu Senhor. Então, tome cuidado com isso, ok? Tem que ser submissa, tem que ser sábia,
tem que honrar, mas se alguma dessas autoridades te fizer pecar, você tem que falar não. Saber falar não, ok? Como eu disse, com sabedoria, com amor, certo? Mas não se submeta a algo que não vem do Senhor, porque senão você vai estar pecando contra o Senhor, você vai estar, né, abrindo uma brecha, um rombo, vai estar praticando uma iniquidade, ok? Então, essa palavra que eu tinha para vocês hoje é uma palavra rápida, mas eu sei que é uma palavra muito necessária, porque muitas pessoas, elas me questionam, me perguntam por conta de todos esses problemas que normalmente acontecem, não só nas igrejas, mas também em relação ao relacionamento com o marido, né, com os pais. Então, uma outra situação é na questão dos pais. Às vezes, os pais também não se converteram ainda, então você precisa conviver, você precisa ter sabedoria, você precisa orar, ok? Então, eu vejo que essa dependência do Senhor, de buscar aquilo que vem dele, vai te direcionar em cada circunstância adversa, ok? Mas se você buscar o Senhor, se você estiver disposto a ouvir a voz do teu pastor, ele vai te direcionar em tudo e não vai te deixar tropeçar. Eu fico por aqui, um beijo no seu coração, até o meu próximo vídeo e eu te espero no próximo vídeo, ok? Eu vou falar a respeito de coisas muito relevantes. Eu vou falar no próximo vídeo a respeito dos sintomas, como que você identifica que está debaixo de uma maldição, ok? Então, eu te espero lá. Um beijo no coração.